Olá, meu nome é Cláudia Boixá e nós estamos aqui em mais um programa Quero Saber. Hoje eu vou conversar com Simone Pires e Giane Fonseca sobre inclusão escolar. Primeiro eu vou pedir para que elas se apresentem e depois a gente começa a conversar. Olá, sou a Giane, como a Cláudia falou, sou psicopedagoga, neuropsicopedagoga e faço parte da equipe Helpers. Olá, eu sou Simone Pires, eu sou médica, me especializei em autismo, em tratamento multidisciplinar, faço parte da equipe da Helpers e a gente vai conversar sobre inclusão. Então, vamos começar falando sobre a criança chegou na escola com diagnóstico, né? E aí o primeiro passo normalmente já chega com o diagnóstico pedindo um mediador escolar e um PEI, né? Que é uma questão. Como que a gente começa esse processo, Giane? O que você... Vamos começar. Então, aí ela já vem com o diagnóstico, é o médico, né, que dá o diagnóstico, e a gente vai fazer toda uma avaliação. O PEI, né, é um planejamento educacional que é feito pela escola. A princípio é pela escola junto com a equipe que atende essa criança, com a família, e pode também incluir a própria criança. Planejamento. Só para completar, PEI é o projeto educacional individual que precisa ser feito a princípio para todas as crianças, independente de ter uma questão, né? É uma necessidade, inclusiva ou não, mas que em alguns casos a gente precisa fazer uma adaptação total do conteúdo, né, da escola por conta das características. Qual a sua experiência, Simone, com o PEI? Olha, bom, primeira coisa, né, toda criança tem que ser inclusa, típica ou neuroatípica. Então, tem uma criança típica que a gente está numa outra situação de vulnerabilidade, ela também tem que ser inclusa. E legalmente todo mundo tem que ter o PEI. Para o MEC, todo mundo tem que ter o PEI. O que a gente acaba vendo na rotina é que fazem um PEI generalizado, pensando em todos os típicos, e quando é um neuroatípico, esse PEI não existe. E aí que vai ser elaborado depois da matrícula da criança. Algumas coisas eu acho que a gente sempre tem que levantar a questão. Primeiro que apesar do médico dar o laudo médico, a gente precisa ter uma avaliação multidisciplinar para saber se essa criança vai precisar, qual o suporte da inclusão ela vai precisar, como deveria ser direcionado o PEI dela. Porque o PEI quem vai fazer é a escola. Tá? Mas a escola tem que ter a informação de quem trabalha com essa criança para poder fazer. Na prática, a gente tem muita dificuldade. Então, às vezes eu peço para ver o PEI, não porque eu quero atormentar a vida da escola, mas eu peço para ver o PEI porque muitas vezes ele não é feito. E, infelizmente, só se responde quando o médico cobra. Assim, o ideal, o melhor dos mundos seria se a criança chegou na escola, você faz uma avaliação independente de ter uma questão de inclusão ou não, faz uma avaliação das condições, né, das características da criança. E assim, tanto o modelo ABA quanto o DIR, que são os dois mais utilizados, né, mais vistos, ele tem sistemas de avaliação que podem ser feitos pela equipe clínica, no caso de uma criança autista. Essa avaliação ser encaminhada para a escola, né, com essas características individuais. O ABA tem o VibMap, né, que é uma avaliação bem robusta de aprendizagem e dos operantes lá do ABA. O DR também tem uma avaliação específica lá das características sensoriais, né, dos níveis. Isso para a escola, né, para que a escola faça uma proposta inicial do plano educacional individualizado da criança atípica, no caso, né, principalmente nos casos de autismo, mas qualquer outra, né, qualquer outro problema, e a partir daí ter a reunião da escola com professores, com o mediador, com família, com terapeutas e elaborarem juntos um plano com metas claras. Eu, quando atendo na clínica, eu uso um tipo de avaliação que mede assim, a capacidade da criança na leitura, na escrita e na matemática. Aí aquilo que precisa ser melhorado e aquilo que ela tem de potencial. E mando também para a escola para poder colocar no PEI. Aquilo que está defasado, né, de acordo com a idade,
e aquilo que ela é muito boa e que você pode também usar. Ter esse caminho Isso para caminho. conseguir. Então, essas avaliações, não só desses modelos do ABA-DR, mas um psicopedagogo vai fazer essa avaliação e vai encaminhar. Isso é muito É o importante, que né? ela falou, Para essa constar equipe nesse. multidisciplinar, porque a gente tem tipos de avaliações diferentes, mas com o Exato. mesmo olhar. Por ser uma avaliação clínica, então ela precisa de vários olhares, né, até para poder fechar um diagnóstico. É. No meu caso, são hipóteses de diagnóstico, aí eu faço junto com a fono, junto com a psicóloga, com a físio, todo mundo com o mesmo olhar, com o seu modo de avaliar, cada um na sua área, e a gente senta com o médico. No meu mundo ideal, além do pessoal da psicologia, da pedagogia, da fono, a TO também estaria lá para a gente ver as adaptações físicas e sensoriais que possam ser feitas, que necessitem ser feitas. Mas esse é o meu mundo ideal. Assim, vamos só um pouquinho do mundo ideal. Assim, aqui no Brasil a gente tem um impedimento do atendimento clínico ser feito na escola. Isso é uma coisa que eu particularmente acho que ajudaria muito uma família de uma criança atípica se isso fosse oferecido na escola. Nos Estados Unidos pode, mas lá o colégio é tempo integral, então você também tem mais tempo para que isso aconteça. Mas assim, dependendo da criança atípica, ela não vai ficar todo o tempo da escola em atividades pedagógicas. Às vezes ela não dá conta, precisa de um break, né? Então, assim, mas pela legislação não pode. Mas a participação desses profissionais, não para tratar isso na escola, mas criar as estratégias, como você falou, da TO, as estratégias sensoriais, né? Da fono, o que está sendo trabalhado na clínica, que pode ser trabalhado na escola para você ter generalização, né, do físio, do psicólogo, né, como é que é a questão comportamental. Isso seria o ideal, né, Cláudia, essas participações. Eu não sei quais foram os métodos que algumas famílias do consultório conseguiram, mas eu tenho algumas famílias que a criança estuda na escola e eles conseguiram a autorização dos profissionais irem fazer um atendimento lá. É um atendimento pequeno. Esse profissional não é o auxiliar terapêutico, é o profissional mesmo da clínica que vai, e ele faz o atendimento dentro do período escolar, geralmente são crianças que estudam no horário estendido, e é uma interface muito boa, porque a professora, ela continua sendo a referência, mas ela tem muito mais estratégias para poder fazer. Eu falo que eu sou da época das cavernas, né? Então, o meu filho teve diagnóstico em 2002 e em 2002 nós começamos todo um processo de inclusão numa época que a escola não aceitava ter auxiliar terapêutico dentro de sala e que era extremamente complicado esse diálogo. Eu tive algumas sortes e alguns azares, então eu tive sorte com algumas professoras que conversavam fora do horário escolar com a equipe, né? Eu tive sorte que eu tive uma coordenadora, pelo menos no ensino infantil e no Fundamental 1, no início do Fundamental 1, eu tive uma coordenadora fantástica que aceitava a equipe vir, ouvia-se parcialmente a orientação da equipe, então tanto das psicólogas quanto da TO, até a físio foi da TO, não, desculpa, da fono, mas até a fisioterapeuta conseguiu ir e dar uma orientação, e aquilo. Daí eu dependia da professora do ano, né, porque tinha professoras que abraçavam e tinha professoras que não abraçavam, que tiveram o cúmulo, assim, de chegar para mim e avisar, olha, você dê graças a Deus que seu filho está dentro de uma sala de aula, que já está bom. Então eu venho de uma inclusão um pouco anterior ao que a gente vê hoje, mas o que nós vemos, o que eu vejo no consultório é que muitas famílias conseguiram fazer, algumas, e no montante da vida do autista, do número de autistas no Brasil, são pouquíssimas, mas que conseguiram essa interface clínica-escola funcionando muito bem. O problema não é a escola nem o profissional, são os conselhos. Sim. Porque, assim, por exemplo, de fonoaudiologia, o conselho realmente não permite. Porque nós chegamos a fazer uma consulta, porque nós tínhamos uma fonoaudióloga lá na época do Colégio Redentor, tínhamos uma fonoaudióloga 40 horas na escola. Só que ela tinha que fazer fono educacional, isso tinha que estar muito separado, ela não podia ser um terapêutico, linguagem, prompt, nada disso no ambiente escolar.
E nem se a gente montasse uma coisa, chegando ao ponto de quase montar uma clínica ali do lado, colada para funcionar. Não pode, é um ambiente tinha que ser, não podia ser na escola. Legalmente. Legalmente. Então, assim, isso complica, mas eu acho que é uma coisa que ainda dá. Se a gente tiver um bom diálogo entre esses profissionais, isso resolve. Assim, a criança vai ter mais um compromisso. A gente sabe que mãe de atípico é motorista particular, né? Que vai para um lado para o outro, mas isso E um personal organizer, né? Entre outras coisas, né? Mas, enfim, mas pelo menos vai, né? Essa conversa é boa, né? Mas lá no Redentor, na Redentor a gente tinha isso, né? Tinha os profissionais, mas eles não podiam atuar. Mas tinha uma interface muito boa. Tinha uma interface muito boa. Então, isso que é importante. A gente estava falando sobre a questão da avaliação comportamental legalmente, né? Que o médico pode solicitar uma avaliação. Deveria solicitar uma avaliação. Porque o paciente ele vai chegar no seu consultório, muitas vezes ele vai chegar com o diagnóstico de autismo ou ele vai chegar com uma suspeita, né? E o médico, tudo bem, eu fui atrás de uma formação multiprofissional, mas a gente não tem isso de formação básica. Então, o ideal que é, mesmo eu que tenho a formação em multiprofissional, eu mandar para o profissional adequado fazer a avaliação. Dependendo se a família já faz a terapia, se ela já está envolvida em algum núcleo terapêutico, faz de floor time, ou é de terapias de responsividade e não de terapias comportamentais. Então, você vai pedir a avaliação daquele profissional para ele, dentro daquela metodologia do que precisa ser feito. Se a criança não está inclusa em nada, a tendência maior é mandar ela para uma avaliação comportamental. Até para você saber as questões terapêuticas. Quanto tempo? Vamos lá, mundo ideal de novo. Mundo ideal, eu mandei para avaliação multiprofissional. A avaliação multiprofissional vai me devolver qual é o perfil daquela pessoa e o quanto ela precisa de suporte na escola, se ela precisa de um apoio escolar, um mediador ou não, e o que ela precisa em termos terapêuticos. Esse é o mundo ideal. O mundo real, eu vou lá, pego o paciente, ele não tem laudo nenhum, eu laudo, peço a terapia e depois de 3 meses a gente vai sentar e conversar para ver se é o suficiente ou não. Aí no mundo mais real ainda, o paciente não volta em 3 meses, volta dali 1 ano e você está descabelando e fala assim, Jesus amado, isso aqui era só 3 meses para a gente reavaliar. Porque, assim, no ideal, então, a gente não tem um diagnóstico ou numa suspeita de diagnóstico, risco, faz uma avaliação e fecha o diagnóstico junto, né, nessa equipe multiplicar. Né? Seria o ideal. E avaliar a real necessidade de um mediador, que pode ser que a criança precise de um tempo de terapia maior, mas não precisa de um mediador escolar. Porque dependendo do nível, né, por exemplo, uma criança da educação infantil, pode ser que ele... Uma criança da educação infantil com 4, 5 crianças na sala de aula, uma professora, um auxiliar, precisa de mais um mediador? Será? E está numa fase que é bom que a criança, é uma esponjinha, né? É a que ela mais aprende. E às vezes o mediador vai super proteger e acaba atrapalhando mais a aprendizagem do que se ele estivesse ali lidando com as questões com as outras crianças. Posso compartilhar uma história? Claro. Tem um paciente que é um fofo, um gostosinho, que teve uma mediadora fantástica. Essa mediadora dele é de antes da pandemia e é uma profissional assim, nota 10, mas fantástica. Final do ano passado, ela recebeu uma proposta, a mediadora, de ir para um outro núcleo, uma outra equipe e profissionalmente para ela ia ser assim, abrir um leque de opções. Família super angustiada, super estressada, porque a mediadora era muito boa, o vínculo era ótimo, tudo aquilo, aquilo outro. Entrou uma mediadora completamente diferente. Então, vamos lá, o perfil dessa mediadora que saiu é aquela cuidadora, amorosa, toda docinha. E entrou uma animadíssima, aquela descolada, vamos lá, porque o menino tá entrando na pré-adolescência, você pode mais, eu acredito em você, você vai lá conseguir, olha, isso daqui é a sua parte, você tem que fazer, não sou eu que tenho que fazer por você. E o meu paciente fez assim,
Para o meu paciente foi ótimo, para a escola foi péssimo. Porque a escola ela virou para a escola. Isso é sua função, não é minha. E ela está dando cada vez mais independência. Então, assim, às vezes nós como pais, e eu digo isso até por mim, nós nos apegamos para aquela mediadora que é a docinho, que é a gostosinha, que é a amorosinha. Mas essa outra que impulsiona para a autonomia, essa que a gente precisa, porque o mediador, ele não é para afastar a criança e para servir como uma muleta. Talvez precise de uma muleta no começo, mas o ideal é que esse cara vai se transformando. Se a criança não consegue pegar o lápis, ele pode ajudar. Ele pode dar uma ajuda física, junto com a equipe terapêutica, o que vai fazer e tal. Mas ele não pode escrever por ele, nem pode ficar pegando a mão o tempo todo. É aquela coisa de tirar as dicas, tirar os suportes, né? Para que ele comece. O problema é que às vezes, o próprio mediador cria uma relação com o menino e com a criança que também não quer perder, né? Se eu liberar muito, daqui a pouco e o ideal é que ele deixe de ter mediador. O nosso objetivo é esse. É que não precise que mais esse mediador cada vez mais vai sendo menos importante, vai se transformando cada vez mais num fantasma. A gente teve um paciente que ele teve mediador e chegou uma fase que o mediador ia 2 vezes por semana, acho que 1 ou 2 horas, e ficava no fundo da sala. E assim, teve toda essa transição e a criança até dava uma olhadinha para ver se ele estava lá, né? É um autista não verbal que tem uma comunicação alternativa muito bem estabelecida e esse mediador não está mais lá. E sempre que eu estou falando com a família, ele está conseguindo caminhar, mas eu volto a dizer, eu também tenho um profissional extremamente importante chamado professor, porque tem professores que são naturalmente muito inclusivos. A gente sabe disso. Tem os professores que se prepararam tecnicamente, mas tem aqueles que são naturalmente inclusivos. E tem aqueles professores que nem fazendo 10 pós-graduações conseguem ser inclusivos. Isso. Eu hoje vejo isso na prática, né? A escola onde meu filho estuda, ele tem tem 2 professores lá que são, assim, muito inclusivos, né? O de história e o de ciências, assim. São 2 professores absolutamente inclusivos. E eles vão lá e chegam pro Dani, porque o Dani tá num processo, agora com o RPM, um processo completamente diferente, embora com o mesmo conteúdo da turma, mas de uma forma de ensino, de aprendizagem bem diferente. Mas ele entra, ele vê, e o professor de ciências, ele faz as coisas e mostra para a turma, faz essa inclusão. Porque é importante, o aluno ele tem que entender que a relação dele em sala de aula tem que ser com o professor. O mediador tem que mediar. Só que isso já está tão deturpado, é mediador fazendo o PEI, mediador tendo que fazer tudo. E assim, eu até concordo com o aluno sair em alguns momentos da sala de aula, porque ele pode sim estar atrapalhando, não no sentido mas ele pode estar agitado e a turma precisando se concentrar, ou a turma está muito agitada e ele precisando de um tempo. Então, assim, mas a relação dele com o professor, com cada professor é importante, né? Exato. E isso a gente não é o que a gente vê, é muito difícil. Porque na educação infantil, normalmente é mais fácil, porque você tem só um professor. Uns outros auxiliam para algumas outras coisas de educação física, de música e tal, mas é um. Então, é mais fácil você conseguir. Quando vai para o ensino fundamental 2 e médio, a gente começa a ter vários professores, né? E aí você conseguir que todos sejam inclusivos, eu acho que é o mais complicado, né? Com certeza. É o maior desafio. Como que funcionava, Giane, essa questão? Lembra lá no... Conta um pouquinho da sua experiência lá com os professores, lá na Redentor. A gente está falando dos professores agora. Pois é, os professores até que da Redentor, por a gente estar sempre se capacitando, atualizando, eles eram bem tranquilos em questões de adaptação do PEI. Mas, assim, eram muitas adaptações também ao mesmo tempo, né? Porque a gente já falou, tinha uma sala, que eram 13 alunos, 12... Era inclusão. Então, mas, Giane, eu acho que a Redentor é muito difícil da gente pegar como parâmetro, porque por conta da ideia de ser um colégio inclusivo, na prática mesmo, que não é o que a gente vê. Não. Pelo menos não na realidade de São Paulo capital. Mas não é em realidade nenhuma, porque era um colégio que ele não dependia tanto dele. Ele tinha um apoio no centro universitário. Sim. Porque se for um colégio que ele precisa ser
autossuficiente, não dá conta Não de dá. fazer o que a gente fez ali. Então, não dava. E os professores sempre estavam em contato com a equipe daquela criança, a equipe que atendia a criança por fora. Então, estava sempre em contato até mesmo com os psicólogos, com os terapeutas. Que é a Quando tinha vantagem de dúvida, Itaperuna, né, isso, gente? Que é uma Cidade cidade pequena. Que é uma pequena. cidade pequena, todo mundo consegue se conversar. Eu, quando atendo clinicamente, eu vou à escola também. Vou à escola, vejo como é o ambiente escolar da criança, ouço os professores, não só um, mas eu procuro ouvir todos, a equipe pedagógica também, e faço um período de observação. O que eu acho em São Paulo, pelo menos assim, porque eu tenho pacientes na capital e no interior. Na capital, São Paulo tem um problema chamado trânsito, né? E o outro problema chamado burocracia. Então, às vezes, uma equipe quer ir visitar a escola, eles têm que fazer uma solicitação prévia escrita, tem que esperar umas 10 autorizações para Mas na conseguir. escola pública? Não, isso, estou falando isso na Privada. escola privada. Jesus. Tem que esperar umas 10 liberações para poder ir. E é marcado assim, tipo, daqui 2, 3 meses. O problema é agora, mas daqui 2, 3 meses. Então, assim, às vezes a gente encontra uma certa resistência nas escolas. A escola pública, Cláudia, depende muito da diretora. Porque tem diretoras que elas têm o meu telefone e elas até me ligam. Tá? Mas, em compensação, tem uma diretora que ela é fantástica, porque ela sabe que eu vou melhor no e-mail, ela me manda o e-mail do que está acontecendo de situação, se dá para dar uma sugestão, se não dá para dar. Então, tem umas escolas que têm realmente abertura, mas eu dependo do ser humano que está lá. Essa questão da relação, assim, quando você conversa com a equipe, no processo de inclusão, você conversa com a equipe da escola, eles reclamam tudo da equipe terapêutica. Você vai para a equipe, porque é muito importante os terapeutas ficarem um pouco na escola para entender a realidade. Porque o que você propõe aqui não é tão simples de fazer aqui. Exato. Assim, então, assim, essa realidade, como a Jane vai na escola e conhece, e às vezes o que a família fala não retrata o que ela conhece na escola. A realidade. Então, e às vezes, assim, até o que a criança é diferente, né? A gente precisa conhecer. Eu sempre defendi muito assim, o pai que tem que gerir essa situação toda, né? Da escola, da família e tal. Mas, às vezes, o pai tem uma percepção errada pelo que o mediador fala, ou pelos WhatsApps da vida, né? Que acabam entrando numa situação pontual e acaba ficando enorme. Ou, às vezes, coisas grandes que não são... Só quando você vai lá ver que você vê que está acontecendo. Então, é um mundo, né? E sempre eu posso contar um contexto e você entender de um jeito, a Jane de outro. Né? Então, sempre também tem isso. E eu brinco muito que os pais são CEOs, porque o resto todo pode mudar. Eu posso mudar, a equipe pode mudar, a escola pode mudar, os pais são CEOs, mas eles têm que estar sabendo o que está acontecendo. E, mais uma vez, entra aquela história da comunicação, porque às vezes os pais não estão sabendo exatamente o que está acontecendo. Eles têm uma ideia, mas eles não... Nós tivemos um outro bate-papo aqui e com 2 advogadas, e a gente falou algumas coisas em relação à diminuição de carga horária, dos pais em órgãos públicos, né? Tanto municipal, federal ou estadual, que conseguem diminuição de carga horária, mas muitas vezes em instituições privadas isso não vai acontecer. E assim, o pai autônomo não vai acontecer. O autônomo não vai acontecer. Então, assim, o pai às vezes não consegue nem levar a criança na escola. Exato. Então, não tem contato com o professor nem com o terapeuta, porque é muito caro, né? Um filho autista é caro, não é uma coisa... Você vai fazer terapias e, às vezes, o plano de saúde cobre, às vezes o plano de saúde já é caro. Então, tem todo esse contexto. Então, às vezes, o pai não consegue participar. Exato. E aí, essa dificuldade de fazer a integração. A gente precisa que a escola chame os profissionais, né, o que for no ambiente. Tem que ter uma sensibilidade. Bem sensível. Uma coisa que eu acho muito legal em relação à inclusão, o quanto ela é benéfica para as outras crianças, para as crianças típicas. Sim. E muito. E um ensinamento assim, para a vida que eles vão aprender. Como eles ficam mais tolerantes, o quanto eles ficam mais flexíveis. É o que eu falo. A criança ela não nasce preconceituosa. A criança ela não
ela aprende meio, no meio, ela aprende onde ela está. Então, quando ela está no meio, igual na escola que a gente trabalhava lá na Redentor, e a gente ensinava isso para eles, e eles vinham de casa com o pensamento dos pais. Mas quando era dentro da escola e a gente mostrava a importância, né, de estar ali, de ajudar, era totalmente diferente. Mudava em casa, acabava mudando a família também. Sim. E a gente teve muitos relatos de pais, né, em relação a isso, de crianças típicas, pais de meninos típicos, que relatavam o quanto era importante para o filho estar numa escola com inclusão. Então, assim, tem esse benefício também de você ter crianças de inclusão na escola. Sim. Né? Essa questão do relacionamento com as outras crianças que sempre foram absolutamente... Teve um que fez aniversário, ele pediu para a mãe fazer um bolo, alguma coisa de comer que não tivesse glúten nem lactose, porque ele queria que o amigo dele fosse. Então, esse carinho, essa preocupação vai além da escola. Quando eles têm esse convívio. Né? Sim, sim. É muito importante. E a gente lá na época, porque como eu tenho um filho que é autista, né, e o outro tem TDAH, então os aniversários sempre foram muito inclusivos, né, assim, cheio de espuma de barbear, sabe, aquele cantinho de acomodação, e os típicos que se esbaldavam, né, porque amavam. É diferente, né? Os autistas estão querendo só comer. Ficam tudo sentado comendo só. E os outros achavam aquilo o máximo, curtia, porque a gente, as pessoas típicas, normalmente elas têm algumas coisinhas também sensoriais e que nem percebem. Nunca trataram. E que nem percebiam. Nem perceber. Quando tem contato com esse mundo, digamos assim, atípico das questões sensoriais, acham maravilhoso. Nossa, né? Eu também passei por isso. Aquela sala, aquele puff, né, que você deita e fica, gente, que paraíso é esse? Mas isso é... Outra coisa também que é muito comum, essas acomodações na escola, o questionamento de se as outras crianças não vão precisar. Por exemplo, um jump no cantinho da sala para criança que tem uma necessidade de ir lá, pular e voltar. E como que a gente faz para as crianças não ficarem todas querendo ir? É aquela questão do óculos. Só vai usar o óculos quem precisar. Pode ser que alguma outra criança acabe achando aquela necessidade. Você não sabia que ela precisava de óculos, mas precisa. Não é autista, mas precisa. Isso acontecia também, né? E eles entendiam também. E assim, eles podiam também usar, não tem problema. Mas é o que ela falou. É um óculos que precisa. Sim. E eles entendiam que aquele tempo ali não atrapalhava. Que aquele tempo ali... não, porque ele está precisando. Ele está lá porque ele está precisando se autorregular, alguma coisa assim. Eles entendiam perfeitamente. Legal. Uma coisa que a gente não pode ter no Brasil, eu não sei se seria escola específica para crianças autistas ou específica, que eu acho que eu, Cláudia, acho que seria muito legal se a gente puder ter, né, uma escola específica, porque eu acho, claro, é importante que eles convivam com típicos. Mas também é importante que eles convivam com atípicos. A escola específica talvez fosse mais focada no que eles precisam em relação à atividade de vida diária, enfim, um monte de coisas do autismo, nível 2, 3 e tal, mas faltaria a necessidade do contato com os típicos. Mas a escola onde se você tem uma criança típica, ele é único na escola, que já nem é comum mais isso, né? Mas se ele for o único, ele também não tem contato com os atípicos como ele. E aí ele não tem uma relação que dá aquele suporte para ele, né? Tem outras pessoas como eu, e aqui eu encaro o mundo com os típicos. Né? Eu acho que isso também é uma coisa que os pais precisam pensar também, né? Nessa necessidade dele ter contato com típicos, mais a necessidade de ter contato com atípicos. Cláudia, o Felipe agora está com 22 anos. E ele nunca foi de fazer grandes amigos na escola. Ele teve uma boa amiga ali no ensino fundamental 1, que era uma menina típica, muito querida, e eles fizeram um bom relacionamento. No ensino fundamental 2 ele não fez nenhum grande vínculo, e no ensino médio ele gostava de um garoto e uma garota da sala que ele comentava mais. Mas depois do ensino médio ele foi fazer curso, foi para outras áreas, e ele encontrou numa dessas coisas da vida um outro autista, e eu não sabia que o garoto era autista, tá? Foi um acaso.
E hoje é o melhor amigo dele. E eles não são parecidos de maneira alguma, tá? Cada um tem seu interesse e tal, tudo mais. Mas foi extremamente interessante porque, como ele chegou falando muito dessa pessoa, muito, 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 eu falei, nossa, eu vou ter que agradecer essa pessoa, porque o Felipe nunca foi animado por uma escola, por um curso, por uma faculdade, o que quer que seja, tão animado desse jeito por causa de uma pessoa. Eu tenho que ir lá agradecer. E eu fui agradecer. E aí que eu descubro que o menino também é autista. Então, de repente, ele sentiu, e é muito engraçado que o Felipe tem um hiperfoco em alguns interesses muito dele, e esse garoto o garoto é 5 anos mais velho que ele, tem outro hiperfoco. E o Felipe foi estudar, foi sentar para entender o hiperfoco do garoto, do outro, para ter o que conversar. E o menino foi estudar o hiperfoco do Felipe para ter o que conversar. Para mim, eu cheguei no melhor dos meus mundos, gente. Eu quero esse menino o resto da minha vida, do lado. Claro. Não, porque eles, além de eles trocarem mais informações, né, vai virar outro hiperfoco, não tem tempo feio, mas a felicidade mais dele uma coisa encontrar que você vai ter que estudar, né? Não, tudo bem, não tem tempo feio, mas a felicidade dele ter alguém que não se cansa de ouvir o hiperfoco dele, porque eu, mãe, ouço, né, gente? Tem hora que você fala assim, pelo amor de Deus, pelo amor de Deus, vamos mudar de assunto um pouquinho, mas vai, até muda, mas volta. Né? E como eu falei para ele que comigo ele pode falar toda hora do hiperfoco, mas com as outras pessoas ele tem que controlar, então funciona isso em casa. Né? Com o resto do mundo ele controla e comigo ele solta o verbo no hiperfoco. Então é muito interessante isso, porque ele encontrou outra pessoa e que não tem um vínculo materno e que não precisa ser obrigado a ouvir para ter isso. Então, de repente, é o que a gente brinca com o Lucas, Davi e o Dani. Eles se entendem, eles se divertem, entre eles, com a mesma linha, no mesmo patamar de idade, eles se entendem, eles se divertem, um sacaneia com o outro, um ajuda o outro. Cola do outro, cola do outro, entendeu? Então assim, talvez o Dani tenha os amigos da escola e que ele goste, mas a cumplicidade provavelmente é com os meninos. Porque o que acontece? Na escola, tem um outro menino autista, né, nível 2, eu acredito, assim, não verbal, mas por uma outra questão de apraxia, não, assim, diferente, bem diferente deles, se entendem, mas não é tão parecido como o Lucas e Davi, né, os meninos. E aí ele vai buscar mais nas crianças menores, porque algumas coisas sensoriais, os grandes, um menino de 15 anos, não vai ficar pulando na bola, rindo, sabe? Não vai querer ficar balançando. São outras necessidades, né? São outras questões. As meninas são ótimas. As meninas são mais inclusivas, Mas é a coisa do cuidadora, né? Do cuidadora, vai lá, fazem carinho, menos, vão devagar também, né, meninas? Mas ele fica, é o rei, né? Porque ele é muito amoroso e tal. Mas aí, nos outros, ele acaba indo com as crianças menores, assim. E ele é muito grandão. E esse contato, fez muito contato voltar a ter o contato com os meninos da idade dele e tal, fez muito bem para ele, em relação até às outras crianças. E eu acho muito importante, a gente pensando em escola, se mesmo que a criança fique o tempo todo em sala de aula com o mediador, ou né, se ela precise ficar, que ela tenha algum momento com outras crianças atípicas na escola ou em algum outro lugar, para ela se identificar, né? Porque imagina, numa sala de aula, você perde muito quando você tem algumas dificuldades de apraxia e de aprendizagem. Até mesmo a gente pensando, eu tenho desortografia. Poxa, ninguém mais tem essa dificuldade na minha sala, só eu. Eu sou burro? Não, você tem um transtorno, você tem outras habilidades. Mas se essa pessoa tem contato com outras crianças que têm também algum transtorno, ela vai se identificar, e não, isso não é só comigo. Né? Isso com autismo. O grupo de Down, eles têm mais isso. Tem muitos grupos, né? Eles fazem festa e mais tem uma eventos, outra característica, né? Eles acabam tendo uma outra característica que é muito legal. Que eles estão na escola, mas têm outras atividades. E eu acho que com o autismo isso ainda não está muito... Não tá muito comum. Até porque nós temos vários autismos, né, Cláudia? E assim, eu te digo,
coloquei o Felipe, eu resolvi colocar o Felipe numa oficina no meio da pandemia com outros autistas para questões de trabalho, né? Para trabalho apoiado. Cláudio, foi uma das piores coisas que eu fiz, porque a turma que ele estava, uma turma intercalada, tinha desde do nível 1 até aquele nível 3 de suporte, que a gente falaria que é o nível 3 severo, que hoje em dia tenta se classificar no nível 4, que é aquele menino que ainda está muito autolesivo, né, precisa se morder toda hora. Então, tinha esse grupo. E, Cláudia, uma coisa que eu não esperava, existe preconceito dentro deste grupo. Uhum. E existe um preconceito muito grande. Então, a ponto de um chegar para o outro e falar assim, não, um dos autistas virou para outro autista, eu não gosto de ter contato com autista retardado. E aí você está no meio de autistas de 18 a 20 anos e você não tem como dar um presta atenção, porque no típico você dá um presta atenção, fala assim, cara, não vai falar isso, olha a situação, tal. Mas contra autistas você fica assim, gente, como que o coordenador, né, vários coordenadores, como que esse cara vai lidar com essa situação? Então, eu acho que uma coisa, o convívio igual os meninos têm, né, os 3 têm, mas eles têm convívio desde a infância, então tem outra pegada, Tem. né? Eles tiveram uma base terapêutica muito semelhante, então tem outra pegada. Se você pega aleatório, é diferente de pacientes com neurodiversidade, síndrome de Down. É diferente, porque o contexto no autismo, dentro desse grupo tinha uma menina maravilhosa para inclusão. Ela é autista também, mas maravilhosa. E ela era extremamente acolhedora, mas era uma num grupo de 10. Entendeu? E os outros todos se estranhando. Então, é isso que eu te falo, assim, é legal entre autistas? É super legal. Mas eu não sei se colocar sem dar uma diferenciazinha de fenotipagem, se não é interessante, entendeu? Porque, por exemplo, lá na Redentor, por exemplo, esses grupos tentaram se formar com outras crianças. Então, assim, tinha um menino, várias crianças, lá a gente tinha várias numa faixa etária nível 3 de suporte. Né? Tinha mais outras crianças. E tentou se formar esse grupo com outro. Tinha um menino que era uma graça, um menino lindo, a coisa mais fofa do mundo. Só que nunca se deu bem com o Dani. Sabe aquela coisa? Eles não se davam bem. São 2 meninos. Não tinha aquela coisa. Nunca tinha. O menino abraçava mais, sei lá, que era a mediadora dele. Não rolava. Nunca se deram bem. Não podiam ficar na mesma sala. Tinha um que tinha ciúme da mediadora. Então, assim, os grupos foram se formando pelas características individuais, assim, não são idênticos, mas o ambiente escolar, isso é propício, porque eles você às vezes pega de uma turma com outra. Entendeu? Os pais precisam entender que isso é importante. Se a escola começa a botar seu filho, que está no 7º ano com o menino do 6º, para eles fazerem algumas atividades juntos, é muito importante, porque eles podem ter problemas de praxis motora. E assim, educação física, todo mundo jogar basquete. O que o Dani vai fazer? Ele não tem praxis para ele. Então, assim, nem todo professor de educação física vai fazer alguns circuitos para incluir. Não vai. Entendeu? Até porque a galera de 15, 16 anos... Tá pensando no coletivo do jogo, né? Tá pensando no coletivo, ganhar, entendeu? Bota esse menino... outra questão. Então, por que não um momento de educação física que todo mundo acha que é o mais bacana para a inclusão? Eu acho pior, porque bata a praxis motora ali igual separado, entendeu? Mas, assim, com algumas crianças que nem... Às vezes também tem uma criança típica que não joga nada, então vamos fazer uma outra atividade ali. Então, acho que essa possibilidade. Mas isso deixando claro para a família, olha, isso é porque tem essa questão de praxis motora, tem essa questão social, seu filho não gosta de atividade em grupo. E vamos fazer, então, uma atividade com personal, alguma coisa separada, que talvez funcione. Mas essa questão deles terem esses contatos, a gente teve umas experiências de brigar também, né? O Dani tinha um outro menino lá no colégio que ele não podia se ver, que se estressava. E tem essa questão do autolesivo, né?
que a criança que é agredida por uma questão de desregulação do outro fica arrasado, né? Fica arrasado. E não entende por que apanhou. E aí É. você tem isso para mediar também, porque não é tão simples resolver o problema. Não. E eu acho que assim, quando a gente está pensando em autismo, que nós temos uma diversidade tão grande, um leque tão grande, uma fenotipagem tão grande, o olhar tem que ser individualizado. E nós tivemos uma conversa por telefone e o que a gente estava falando, tem coisas que eu estou falando lá desde 2008, tem coisas que a Cláudia está falando lá desde lá atrás, e a gente tem que continuar divulgando. E as mesmas coisas. E as mesmas mesma coisas, fala. porque ainda nós não temos como vamos falar? Nós ainda não temos uma conscientização coletiva disso. Uma conscientização coletiva dessa situação. Então, que ótimo. Outro dia um paciente falou para mim, autismo tá na moda. Eu falei, não, tá na moda não. A gente tá falando isso daqui desde 1900 e bolinha. Né? Agora, pelo menos, parece que as pessoas começaram a ter um pouco mais de assunto na mídia, de ter um pouco mais de acesso. Mas esse trabalho é um trabalho de formiga, que a gente vai ter que levar por anos ainda. Agora, só trazendo uma situação aqui, que a gente está falando de nível 2, 3, desses meninos, mas, eu acho que o autista, o TDAH, essas, né, com os transtornos de aprendizagem, eu acho até mais importante esses leves terem contato com outros do que os níveis. O nível 2 ou 3. Porque pela consciência que eles têm, né? Não que o outro não tenha consciência, mas essa percepção das diferenças. O sofrimento e a questão de risco de vida mesmo, que acaba sendo, né? Existem as depressões. Casos de depressões, de suicídio e uma série de coisas que é um assunto gravíssimo, né? Então, assim, um menino nível 1, eles têm que ter contato com outras pessoas. E grupos terapêuticos podem funcionar muito bem nisso também, além da escola, né? Se não for possível na escola. A gente tem feito muito bacana. Mas o trabalho na escola, ele ter um grupinho ali que ele sabe, que ele tem um momento dele, para ele entender que não é só ele diferente, né? Ele se sentir útil. Isso. Né? Ele se sente importante, se sente útil porque está ajudando uma outra pessoa. Exato. Que a gente tem visto, eu tenho atendido na clínica, os 3, né? Aí o Paulo tem ido também. Nossa, eles sentam uma paciência para ensinar aquelas crianças. Eu saio de cena e explico, a atividade é essa. Junta o Davi, o Lucas e o Dani. O Paulo explicando. Às vezes o Dani não quer muito fazer, porque o Dani e Paulinho, aí ele irmão, fica, né? Paulinho, Dani, senta aqui. Aí o Dani vai e senta. E ele explica. Aí tem um que não tem mais resistência em frustração, né? Em perder. Aí eu vi o Paulo fazendo vista grossa, deixando ele ganhar. Aí ele falou assim, aí você ganhou. Eu falei, que legal. O Paulo percebeu essa questão essa frustração do dele. outro. Ele falou assim, eu vou deixar ele ganhar, então. E o bichinho fica bravo quando perde. Aí deixa o bichinho ganhar de vez em quando. Tem que ir trabalhando isso aos poucos. Mas eu acho que tem que ser Giane ganhar dele, não o Paulo, sabe? Sim, tem que ter um pouquinho mais de terapia. Aí o irmão dele, o Lucas e o Davi, aí o Davi viu que o irmão não estava conseguindo. Foi até um jogo da memória. O Davi foi lá e virou assim, discretamente para mostrar ele onde estava a peça. Aí eu falei assim, mas até aqui, porque os dois vão fazer atividade pedagógica um colo do outro. Ele olha mesmo. Eu espero o irmão fazer, então eu olho e vai fazer. Aí eu tive que separar. Não, vou ter que atender sozinha para conseguir. Para conseguir. Mas no jogo você tem que ver. Olha isso. Olha que estratégia. Que aí, olha só a questão da questão intelectual, né? Que as pessoas limitam tanto. Muito. E olha só a habilidade de em mostrar, né? Assim, as pessoas têm uma questão de... Porque eles não sabem algumas coisas, porque eles não vivenciaram por causa dos problemas. Mas, Cláudia, lembra aquilo que nós conversamos lá no curso, a gente falando sobre as dificuldades intelectuais e a história do diagnóstico da deficiência intelectual, que cada hora ele vai para cima, vai para baixo nos trabalhos, é exatamente isso. A gente não tem uns avaliadores,
preditores, né, sobre... Porque às vezes a criança não tem só, ela não fala, porque ela tem a praxia da fala, ela tem uma praxia global. E aí nem o corpo dela consegue se organizar para colocar tudo que ela sabe. E ela sabe um mundo de coisa. O convívio, né, com esse trabalho do da Soma, Da do Soma. RPM, a gente tem visto relatos de meninos que falam: meu corpo não é meu amigo, eu quero ficar aqui, mas a própria, assim, eu quero ficar aqui fazendo atividade, mas quando eu vi, eu já saio correndo para lá. Me bota num cantinho e bloqueia aqui, porque eu quero aprender. Isso ele soletrando e pedindo para ter esse limite, porque senão o corpo ele vai sair correndo. É mais forte do que ele. Eu achei fantástico quando a Simone Filomeno, que me mostrou o RPM Soma há anos-luz atrás. Desde 2014. Ela, 2014 ela me mandou uma mensagem. Olha, 2014 ela me mandou uma mensagem. Vou te mandar o que eu estou aprendendo aqui. Ver se isso daí... Lá atrás. E eu estava numa outra fase de vida, com o Felipe em plena adolescência. Eu falei, Simone, agora não dá para eu dar atenção nisso, né? Mas legal que está dando certo aí, beleza, vai me falando. E ela sempre foi passando as informações. Olha, poxa, vê esse cara aqui, olha como ele está ganhando, olha esse paciente. E ela sempre foi mandando informação, sempre assim, dentro do que é possível. Mas na minha cabeça tem muita lógica. E aí quando você pega, por exemplo... Eu gosto de dar o exemplo da Carles, porque eu acho que a Carles, todo mundo já viu o blog dela, sabe da história. Alguém já teve contato em algum momento. Em algum momento, sabe, que é o Carles Wasser. E você vê que ela só conseguiu se comunicar na adolescência e o tanto que ela tinha para comunicar, e o tanto que ela tinha para colocar, e que ninguém tinha ideia. Né? Então, isso o Dani, uma atividade que eu estava fazendo, aí a gente viu que ele estava um pouco cansado, eu falei, Dani, aponta aqui para mim o que você quer. Ele deu. Pedi um tempo. Assim, foi da gente quase chorar, né, no momento, porque assim, a gente tem que presumir competência nesses meninos, né? Sim. E o importante da adaptação pedagógica escolar é que respeite isso, né? E a gente estava, e assim, isso acho que todo mundo faz, não acho que é só a gente, nem todo mundo não muita, a grande maioria faz, é quando você não tem um critério certo de avaliação, você não consegue pegar a mão da avaliação, ainda que é muito difícil, você vai insistindo, e a criança fica cansada de saco cheio que ela já aprendeu, e você vai insistindo. E na matemática, com o Dani, a gente estava nisso, né, nesse trabalho de 1 mais 1, identificar de 1 a 5, 1 a 10, voltava para a quantidade. E ele não estava. Já estava. E aí a experiência com o RPM foi de que ela foi muito simples. Ela botou 2 pauzinhos assim, 6, né? Isso, ó, 2 vezes 2, 4. O 2 2 vezes. E o 2 3 vezes. 2 vezes 3, 6. Dani, quanto que é? 3, 4 vezes. E mandou ele escolheu certo. Pelo raciocínio. Sim. Ela ensinou ele a raciocinar. Então, assim, gente, o menino fez multiplicação e muda tudo. Eu virei para ele, tua batata agora tá assando, menino. Porque na hora da atividade você tem que observar também qual canal de aprendizagem que ele está fazendo. Tá aberto ali, porque ele muda. Sim. Ele muda. Sim. Então, se você ficou na mesma coisa, usando a mesma didática, ele se satura. Mas você sabe que às vezes eu recebo muito vídeo de terapia, né? E em geral, o paciente faz a consulta, manda o vídeo, tal, e eu tô vendo. Outro dia, ano passado, eu estava lá vendo uma terapia de uma criança, o Felipe estava, sei lá, lendo um livro, mas eu estava no meu quarto e ele estava no dele. Ele sai lá do quarto dele. Ô mãe, não tem como falar que essa terapia tá muito chata. Olha esse bebê chorando, olha ele reclamando. Eu mandei para a mãe, eu falei assim, eu gravei, falei assim, eu quero só que você ouça. Ele viu a terapia depois, e a mãe é uma pessoa bem querida. Eu falei assim, olha, essa foi a opinião do meu filho. E ela foi olhar com outros olhos. Eu acho que a gente pensa assim, não só presumir competência, e agora essa proposta, né, com a RPM tem trazido muito isso. As pessoas ficam perdendo muito em terapias que não mudam. E aí, uma coisa que, assim, eu tive muito próximo aos 2 modelos agora, né, o ABA e o DR. E uma coisa que legal do ABA é essa questão de você ter as metas, e depois que você senta, você segue. Exato. E aí você tem metas cumpridas e vai, né? E vamos continuar. E tem a questão isso é o que eu mais gosto. No DR isso não é tão claro.
Existe, né? mas ele é mais... não é tão... mais... Então, você acaba ficando muito tempo em algumas atividades. A gente tem uma paciente na clínica que chegou exatamente porque ela estava cansada. E a menina é capaz, a menina é alfabetizada. A questão é que ela não consegue mostrar porque ela tem muita questão sensorial, entendeu? E quando eu virei para ela, eu sei que você sabe ler. Você está no 2º ano e a Giane está atendendo, né? Você já aprendeu. E a menina está fazendo as atividades. A gente teve uma situação com Dani, que foi a Simone, né, Filomeno Velasco, porque lá ela é só Simone Velasco, mostrou isso para ela e falou, o que é isso? E ele foi e botou triângulo. E a gente estava mandando ele pintar triângulo, não estava trabalhando a palavra, porque estava lá. Então, assim, eu acho que isso é uma questão que a gente precisa olhar com outros olhos, né? As meninas vão crescendo. Agora, a única forma disso acontecer é professor da aula, mas o professor tem que estudar muito, né? Tem. Igual equipe tem que estudar. Estilo de aprendizagem. Eu preciso saber qual estilo aquela criança é mais predominante. Porque vamos supor se ele é visual e eu só falo, não vai adiantar, não vai reter muito pouco. Então, eu preciso entender também o estilo de aprendizagem, as características da faixa etária, quanto tempo de concentração, de atenção. Gente, eu tenho 30 anos de medicina, eu não parei de estudar. Então, assim, eu acho que isso fala tudo, entendeu? Por quê? Porque toda hora a gente tem uma nova descoberta. A história da neurociência, os caminhos da aprendizagem hoje em dia, o quanto evoluiu, os canais que você pode ter de acessar, quantas maneiras você pode acessar as diferentes inteligências, só que isso eu dependo que o profissional, e que o profissional seja flexível, porque não adianta eu querer ter flexibilidade no paciente e não ter no profissional. Eu fiz uma observação numa sala, numa escola, que a professora falou que a criança que tinha 4 anos tinha TDAH, porque é uma criança que não parava quieta. Aí eu falei com ela, você sabe qual é a característica? Quanto tempo de concentração que ela consegue ficar paradinha? Ela falou, não. Eu falei, olha, o tempo de atenção dela deve ser entre 5 a 10 minutos. Então, você tem que estar o tempo todo mudando de atividade, inovando. Você não adianta você achar que ela vai ficar meia hora sentada ouvindo no mesmo setting de aprendizagem. Pode ser que alguma criança fique sentada meia hora, mas não prestando atenção, porque uma criança não consegue prestar atenção meia hora, pequenininha, né? Tem um tempo médio, claro, pode até conseguir, mas tem um tempo médio. E tem outra que vai prestar atenção enquanto está pulando. Sim. Então, isso é que é a questão que os professores precisam entender. O Dani, no RPM, ele está o tempo todo assim, ó, desenhando. E vai responder certo. Se eu desenhar e você fala, eu desenho, presta atenção no que você está falando. O Dani, você para, agora responde. Parou o desenho. Pegou e responde certo. Mudando posição. Eu tenho muitos autistas assim, tá? Nossa, o que é fazendo coisas, exatamente porque a comunicação interhemisferial deles é bagunçada. E aí, olha que loucura. Tem um vídeo da Soma, ela aplicando RPM com a pessoa no celular, ouvindo música. Ou jogando. Quebra-cabeça, você consegue se concentrar fazendo quebra-cabeça. Então, são coisas que as pessoas precisam entender, que nem todo mundo presta atenção do jeito que você presta, né? Exato. Então, assim, se eu preciso de um papel, nem todo mundo precisa. Exato. Então, assim, né, e a partir do momento que as pessoas olharem mais para o aluno, pelas características dele, a gente vai conseguir tirar muito mais desse aluno. O aluno vai conseguir voar, né? Assim, exato. Mas isso não é só autismo. Não é só autismo. Não, cada um é diferente no outro. Aí uma professora falou assim, mas aí eu não tenho tempo para... Qual estilo? Eu vou ter que procurar um por um, então você usa os 3. Visual, auditivo e sinestésico. Usa os 3 na mesma aula. Porque... Você vai pegar, todos eles. Entendeu? Não o tempo inteiro, mas é isso aí. Porque aí você consegue segurar mais a atenção. Né? Porque se você ficar só em um e o estilo dele não é esse, sendo atípico, não. Bem, nós temos lá no Helpers, né, no Instagram, e a gente tem muitas informações sobre estilos de aprendizagens, né, sobre os DIs, sobre essas dificuldades de aprendizagem. É muito importante que os profissionais de educação e de saúde estejam muito atentos a isso. Neurociência é uma coisa que cada dia você tem uma novidade. Então, assim, qualquer profissional, como a Simone falou, que está há 30 anos na medicina e não para mesmo de estudar,
a Jane está sempre estudando, eu estou sempre estudando, a gente precisa, não dá, não existe estar formado, né? Não. E a gente nunca vai ter isso, precisa, os alunos, os pacientes, alunos precisam entender também para a vida toda, e a gente precisa disso também, né? Estudar. E essa questão do estilo de aprendizagem me dá uma angústia você pensar que hoje em dia você tem que ir na escola. Eu acho que treinamento de estilo de aprendizagem tem que ser com trator. Então, vem cá, vamos fazer, professor, vamos fazer esse treinamento, como é que dá aula. E, assim, isso é diferente nos cursos de pedagogia, isso precisa, essas discussões precisam ir mais para dentro da graduação. Para a prática, né? Na prática, para que as pessoas aprendam e entendam isso, né? Que cada um tem uma característica diferente da outra. Nós já estamos quase terminando. Falar alguma coisa, Jane, para a gente terminar? Meu recado é para a professora. O PEI é Plano Educacional Individual, né? Então, ele é individual, ele não serve para todos os alunos. E que essa parceria, e também não é só a escola que faz, a importância dessa parceria, eu falo assim, quando é escola, terapeutas e família, essa tríade não tem como dar errado. Não tem como. Mas e assim, os professores ficarem atentos, percebeu realmente algum atraso, alguma dificuldade, é o que eu sempre falo, todo atraso ele precisa ser corrigido, independente se ele é ou não um transtorno, né? Para ter essa atenção, esse olhar, né, para cada um de forma individual. Nossa, não sei se meu recado é para os professores, eu acho que é para professores, pais, diretores e todo mundo. Para todos, né? Para todo mundo. Todo mundo. Inclusão, ela é possível, ela vai ter que ser individualizada. Antigamente eu falava, não é fácil. Eu falei, olha, não é difícil, né? Só que a gente tem que olhar as individualidades, ter disposição, ter uma empatia para poder, né, trazer esse aluno. A inclusão são para todos os alunos da sala, não é só para o neuroatípico. E eu acho que os pais, eles têm que fazer muito parte de todo esse processo, porque é exatamente isso. O pai vai continuar, o pai e a mãe vão continuar sempre os mesmos, a escola vai mudar, os terapeutas podem mudar, as necessidades do seu filho ao longo da vida vão mudar, e aquele profissional, a Jane, pode ser extremamente importante em uma fase da vida, e na outra fase da vida vai ser outro profissional, vai ser a Cláudia que vai ser importante. Então, os pais, eles têm que estar atentos, eles têm que estar participando. E realmente, eu e a Cláudia aqui, né, nós temos filhos neuroatípicos, a gente pode falar bem isso. Então, nenhum pai veio preparado para ser pai e mãe de um neuroatípico. Mas nós temos que nos informar. Muito, e sempre. Porque a gente se prepara para ir para a Itália e chega no Iraque, porque não é na Holanda que a gente chega. Então, e a gente tem que saber, a gente tem que ir atrás. Não é que você vai se tornar o profissional do seu filho, não é essa questão, mas você tem que saber se as coisas estão caminhando como podem ser, ou se elas podem melhorar, né? Como posso melhorar? E tanto na escola como na terapia, né? É importante a gente ter metas, se isso está acontecendo, se a gente está alcançando. O PEI é um documento escolar que precisa ter metas claras, precisa ser alterado. Não é para fazer um documento que vai durar o ano inteiro, porque isso não vai acontecer. Você pode até pôr uma meta, mas aí, desde que você vá reavaliações, reavaliando, né? É possível, as coisas precisam ser ajustadas, as crianças têm problemas nesse percurso, que pode ser que você tenha que voltar um passinho atrás ou ir para frente. Então, assim, isso é muito importante. E o meu recado para os pais, só para a gente terminar, é que estejam abertos, entendam que não é aquela coisa, meu filho tem direito ao mediador e ficar na sala de aula o tempo todo. Pode ser que esteja prejudicando mais o seu filho do que ajudando. Pode ser que em algum momento ele tenha que sair para ele se concentrar mais, para ele ter um processo. Pode ser que seja importante ele ter uma atividade fora da sala sensorial, que ele pode ter uma necessidade diferente. Às vezes ele não dá conta de ficar na sala. E a gente às vezes vê, e seu filho se ele é um atípico, se ele tem autismo, ele não vai se comportar como uma criança típica. Então, a gente não pode ficar esperando, a gente tem que entender, aceitar o filho exatamente como é e entender os comportamentos dele a partir daí pensar em estratégia. E nas estratégias, até nos transtornos, né? Uma criança com dislexia, ela não vai deixar de ser disléxica.
mas a gente vai ter que criar estratégias para ele ser bem-sucedido com a dislexia. E o autismo, independente do nível, independente das características dele, para que ele tenha uma vida, né, bem-sucedida também, independente das características. Bem, é isso. Muito obrigada. E nós vamos terminando por aqui. Lembrem de acessar a plataforma da AgosPlay. A gente vai colocar aqui também todas as nossas redes sociais para que vocês nos acompanhem. Um forte abraço. Tchau.